ZYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje estamos com o programa sendo gravado no dia 9 de agosto de 2019 para a transmissão no dia 13 de agosto de 2019, direto do Fórum da Paradireitologia. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje estou aqui com a Marilza de Andrade, com a Elisa Frota, com a Graça Dantas e com a Diana Viveiros, voluntárias e pesquisadoras da Conscienciologia. Que são as grandes surpresas que nós traríamos para o dia de hoje, né? Nesse programa tão especial para o Conteúdos e para a RCI também. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Temos também aqui uma plateia hoje de 4 pessoas assistindo também. Podem perguntar, né? Participar do programa. Estamos ao vivo pelo Zoom no Fórum da Paradireitologia. E depois a transmissão acontecerá pela Rádio RCI Iguaçu na terça-feira, como falamos. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI. 991450911 é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, sempre RCI, e mande seu recado. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. E junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de nossa evolução, entrosada à evolução do grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha as suas próprias experiências. E, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, universalismo e dignidade humana. Marilza, agora é com você. Pois é. Como nós havíamos prometido e havíamos feito um certo suspense aí durante todo esse mês que a gente está trabalhando o tema universalismo, nós temos a professora Graça Dantas, de Brasília, a professora Elisa Frota, da Bahia, e a Diana Viveiros, que é do universo. Universalista em sua essência. Em sua essência. Está aí Foz, de repente está na Europa e assim vai, né? Correndo o mundo. Mas então nós vamos começar hoje com um tema que há muito tempo vem me instigando a pesquisa, que é a dignidade humana. E como é a semana do Paradireito, né? E do universalismo, o tema central do fórum é o universalismo, a gente resolveu cruzar isso e pedir à professora Graça Dantas que fale um pouco, né? Ela que anda tanto também, ela é outra que viaja tanto, tem um ponto fixo lá, o pezinho na rocha lá em Brasília, mas o mental soma também anda aí pelo universo. E aí, a dignidade humana, como é isso? Como é que ela se representa nos poderes, as consequências dela no ser humano em si, na moral do ser humano? Então, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa Conteúdos do Paradireito, porque eu sou uma ouvinte assídua, né? Eu acompanho pelo Facebook, então é muito gratificante a gente também participar aqui, além de participar como ouvinte, né? Bem que a gente convida, né? E vale a pena falar que a Graça Dantas e a Elisa Frota são coordenadoras do Colégio Visível da Paradireitologia. Isso, a gente fala muito aqui do colégio também. Então, a questão da dignidade, ela é muito importante porque ela começa dizendo que é necessário que a pessoa humana ela seja o centro de tudo, na sua singularidade, na sua singeleza, independente de ter ou não status social ou status econômico.
Isso é o que é mais importante quando a gente vai tratar de dignidade. E acho que é bom a gente falar também em relação a alguns sinônimos de dignidade, para que a gente possa entender e deixar de ser um conceito tão abstrato, né? Muitas vezes, quando se fala em dignidade, a pessoa fala assim, é necessário que nós tenhamos dignidade, é necessário que nós tenhamos integridade, é necessário que nós tenhamos transparência, que nós tenhamos incorruptibilidade e uma série de outros sinônimos. Então, a dignidade, ela faz parte, ela é intrínseca a toda e qualquer pessoa, como a gente diz na Conscienciologia, ressomada, ou seja, renascida, né? Encarnada aqui. Então, é muito importante que a gente possa, ao se conversar ou ao se encontrar com as outras pessoas, a gente faça a seguinte pergunta. Esse é o exercício que eu faço. Ao me deparar com alguém, ao manter algum tipo de relação com essa pessoa, de contato, de amizade, às vezes de e-mail, eu respeito a dignidade dela, né? O que eu falo com ela, a minha manifestação em relação a ela, eu respeito a dignidade, até onde a minha interação viola a dignidade dos outros. O bullying, professora, você também é professora, né? Posso chamar? Pode chamar. Professores de Conscienciologia somos todos. O bullying, por exemplo, é um desrespeito à dignidade humana, né? Sim, porque ele promove na pessoa o que de pior pode existir, que é o nível de desqualificação dela a partir, às vezes, de uma característica, de uma singularidade que ela tem e que não é compreendida pelos outros. Então, se faz bullying por opção sexual, por gênero, por raça, né? Por condição social e econômica, às vezes por formas de manifestação e muitas vezes até por idiomas. É muito normal isso. Numa sala de alunos onde você tem um estrangeiro de uma etnia e que não sabe falar direito o português, quando ele começa a se expressar e fala algumas palavras descontextualizadas ou até não bem colocadas na estrutura frasal, ele é chamado importado, né? Aquele ali é um importado, que ele não sabe falar. Então, o bullying ele é um desrespeito à dignidade, né? E não só bullying com o ser humano, né? Bullying também com os animais, que isso também existe, né? A gente não fala tanto, mas existem bullying também com os animais, né? Quando você diz uma frase assim, não, tá chutando cachorro morto. Essa é uma forma de bullying, de expressão frasal que você utiliza, porque existe a prática de que se já está morto, então vamos acabar de matar. E a responsabilidade do Estado em relação à dignidade humana, professora? Como a senhora coloca? O Estado ele deve, em seu princípio, principalmente observando as suas leis e a sua responsabilidade de promover a dignidade humana no que ele puder de maior, né? Então, quando a gente tem um Estado que ele não promove, por exemplo, ações de políticas públicas de educação, de saúde, né, de lazer, que é totalmente, às vezes as pessoas não pensam, mas equipamentos culturais como parques, como cinemas, como teatros, e que são considerados culturais, mas são de lazer, quando eles são negados à população... É uma higiene mental, né? Exatamente. Que se propõe para quando eles são negados à população, eles estão aviltando a dignidade daquela população. É como se você tivesse uma casta que aqui esse pode ter, esse outro não pode. Então, isso é bem sério do ponto de vista não só intrafísico, mas extrafísico. Porque você condena antecipadamente aquelas pessoas a terem vivências muito pouco ricas do ponto de vista de oportunidades. Quando a gente fala assim sobre a dignidade humana, os direitos do ser humano, os deveres do Estado, eu acho que isso é recíproco, né? Sim. Então, o cidadão também ele tem os seus deveres para com o Estado, né? Para poder complementar o Estado, ter condições de lhe proporcionar o nível de dignidade que a legislação propõe. Sim, isso é recíproco. Os direitos e deveres, eles são recíprocos. Assim como nós temos os paradeveres nossos, né?
da forma de como que a gente se manifesta também, da forma como que a gente age a partir do que a gente conhece como cosmoética, né, e que é muito falado na sociedade intrafísica como ética. Então, isso é importante da gente pensar. A nossa contraparte, ela é fundamental, porque existe algo que às vezes a gente talvez não raciocine com mais afinco em relação a isso. Os holopensênios, ou seja, o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, eles são consolidados de forma positiva ou degradada a partir da nossa função naquele local. Nossos deveres. Dos nossos deveres. Então, se eu já chego num determinado local e eu faço ações que desqualifiquem aquele local, eu estou contribuindo para que o holopensênio daquele local fique degradado. Reforçando. Eu fico reforçando, eu vou consolidando a degradação que existe. A senhora viaja muito, né? E faz um trabalho junto a populações carentes. Sim. Dá muita orientação, né? Sim, faço. Eu gostaria que falasse um pouco sobre esse trabalho que está inserido dentro. Você vai passando essa dignidade humana, né? Vai dando dignidade aos povos, né? Isso. Com quem você tem contato no seu trabalho. Nós fazemos, eu participo de uma organização não governamental que faz um projeto mais especificamente na área da Amazônia, onde a gente trabalha com políticas públicas, com formação de lideranças em políticas públicas e controle social. Então, a gente trabalha dizendo para as pessoas, fazendo formação, formando pessoas que saibam quais são os seus direitos e os seus deveres. Um dos deveres nossos, por exemplo, é fazer controle social, é a gente poder participar de organismos da sociedade, dos conselhos, é a gente fazer controle do orçamento público. Existe também um outro trabalho que eu faço, que é um trabalho mais de avaliação de programas e projetos sociais, que esse eu procuro, a partir do que já é feito, analisar e ver como é que aquele trabalho pode ser potencializado, né? E aí são trabalhos com indígenas, com quilombolas, com ribeirinhos, com pescadores. Professora, qualquer assunto nosso aqui no programa, que é o conteúdos, né? A gente vai lá no fundo do baú e procura tirar um conteúdo do Paradireito. Sim. Como a professora insere as práticas do Paradireito no seu trabalho? Eu costumo dizer que eu tenho um trabalho, um paratrabalho, eu tenho uma avaliação e uma para-avaliação, né? Então, eu procuro encarar todos os trabalhos com todas as pessoas envolvidas, intra e extrafisicamente. Eu procuro me conectar, eu tenho uma prática que quando eu chego em qualquer trabalho, eu apresento as minhas credenciais energéticas. Então, eu já faço um exercício de paradiplomacia e já me apresento para o amparo de função daquele local, dizendo: eu me chamo Graça, eu vim aqui para ajudar e os meus objetivos são esses. Contem comigo. Esse é o primeiro movimento que a gente faz de sair de si e é o encontro da extrafisicalidade. Esse é um primeiro aspecto, um primeiro movimento que eu faço. Além disso, eu procuro sempre ver as contrapartes. Então, a gente tem uma contraparte que ela é intrafísica e uma contraparte que ela é extrafísica. Muitas vezes, nos locais, a contraparte extrafísica, ela está muito mais carente do que a contraparte intrafísica. E o nível... por causa do nível de pensenidade da população. Exatamente. Então, nós temos uma população que ela é resistente, que ela faz toda uma movimentação de ir para frente, mas às vezes a gente tem uma parapopulação que às vezes insiste em se manter, de certa forma, parada, estagnada, não querendo adiantar. Então, esse trabalho que a gente chama de um trabalho de desassédio, no sentido de tornar mais claro as propostas e fazer com que as pessoas participem integralmente, esse trabalho eu observo muito. Eu gostei da sua técnica, vamos colocar assim, ou paratécnica, de se conectar com a equipex do trabalho e do local, né? Porque muitas vezes as pessoas esquecem, vai para fazer um trabalho e não consegue, mas o que acontece? Ela esquece que tem uma equipex, que nós somos uma mini peça aqui embaixo, de um max mecanismo, que a gente não tem nem noção direito da abrangência desse max mecanismo. Então, você se colocar nesse papel de mini peça do max mecanismo, que você sabe que existe, embora não possa dimensionar de imediato,
E respeitar isso, eu acho que é uma das coisas fundamentais para o êxito de qualquer trabalho. Principalmente um trabalho como o seu, que lida direto com a carência humana, né? Você leva a informação, você abre portas para que naquele ambiente, aquelas consciências hoje consigam ter acesso a uma noção da dignidade própria. Existe um outro aspecto também que eu costumo fazer, que é chegar sempre antes. É, Então, eu isso é chego bom. sempre um dia antes nos locais, eu procuro saber o local que eu vou trabalhar, eu faço o processo de instalação de campo energético, eu procuro fazer com que as pessoas fiquem muito tranquilas, e acho que isso é bom porque quando a gente faz a assimilação, e a gente faz o acoplamento áurico com as pessoas que a gente está trabalhando, a gente consegue perceber, muitas vezes, a partir dos nossos chakras, o que é que está pegando. Então, por exemplo, em processos avaliativos é muito comum o cardiochakra disparar, porque a visão de avaliação que as pessoas têm é sempre punitiva. Né? Alguém vai avaliar porque vai punir. E vai condenar. E vai condenar. Então, ele se autocondena. Isso. Então, eu criei um conceito de avaliação que o nome é avaliação assistida. Esse é o meu conceito de avaliação. Então, eu já procuro acoplar com aquele grupo, já procuro exteriorizar as energias, já deixar todo mundo bem calmo, bem tranquilo. E é muito comum, ao final do primeiro dia de trabalho, eles me relatarem assim: ah, mas foi muito bom, professora, porque quando você chegou, a gente já pensava, nossa, vai ser uma avaliação. Mas depois a gente foi ficando tão calmo, e eles falam rápido, né? Foi ficando tão calmo, tão calmo. Agora a gente está calmo. Eu falei, ótimo, então pronto, então vamos continuar o trabalho. Né? Isso, né? E por quê? Porque isso cria realmente essa noção do conceito de avaliação ser algo negativo, algo punitivo, né? Então, quando você trabalha com o conceito de avaliação assistida, que é um conceito no qual as pessoas são partícipes, elas participam do processo avaliativo, isso fica muito melhor. Vamos pegar a pensar? Tá. Então, professora, a gente agradece a sua participação. Eu posso só falar mais uma coisa? Com certeza. Muito rapidinho. Eu acho que seu. tem um aspecto da dignidade que é importante, que a gente chama da paradignidade, que é a paradignidade das consciências. Isso. Eu acho que isso é fundamental da gente falar e da gente entender que em processos de vida diuturna, seja a partir de projeções conscientes, seja a partir de momentos de contato com as pessoas, a gente lembrar sempre de também fazer com que as consciências se sintam com a sua paradignidade respeitada. A respeito disso, até eu queria saber a sua opinião sobre as transmigrações. Você acha que as transmigrações, elas são sempre a favor da dignidade daquela consciência? A princípio, se orientada por evoluciólogos, sim. Por quê? Porque elas promovem o que é de melhor do ponto de vista de ambientação e de contexto. Eu fico pensando que as transmigrações, se a gente for pensar de como que elas funcionam, elas são muito didáticas. É o mesmo processo, por exemplo, dos recessos projetivos. Eu lembro quando eu dou aula sobre projeção lúcida e alguém fica muito angustiado porque diz que está com recesso projetivo e eu me sinto desamparado e falo, não, você está muito amparado. O recesso projetivo é exatamente para você se aquietar um pouco, pensar na sua intraconsciencialidade dentro de você, o que é que eu quero, já que eu tenho tanta facilidade para ser, o que é que eu estou fazendo com isso? Então, acho que esse acerto, e muitas vezes ele é, vamos dizer, a revelia da consciência. De recesso projetivo eu entendo muito. Sobre projeção eu ouso entender um pouco. Mas você sabe a coisa pior do recesso projetivo? Porque, na verdade, é o seguinte, a pessoa se projeta, é bloqueado para ele qualquer nível de rememoração e de sensação. Sim. Porque senão ela não dorme, vai ficar acordada o tempo todo e tal. A questão é que você fica encarnado demais, o corpo humano pesa demais, então você se sente pesado assim, contra o planeta, contra a Terra, sabe? E isso eu acho desagradável no recesso projetivo. Isso deve ser desagradável. Por outro lado... Porque a gente vive muito, quem projeta muito, trabalha muito com energia, vive muito descoincidente. Exatamente. E com o recesso projetivo, essa flexibilidade
que a coincidência dá para a consciência, né, dos veículos de manifestação. Então você fica mais leve, mais solta, assim, meio bailando, né, no holossoma, fica meio bailando ali dentro do holossoma. Aí quando tem o recesso projetivo, teve um que foi muito marcante para mim, foi quando eu tive que alugar um apartamento, que eu tive que andar muito, procurar apartamento lá em Belo Horizonte, que eu queria mudar de onde estava. Aí eu me senti assim, eu falei assim, já sei, eu estou no recesso, eu preciso lidar coisas daqui e agora. Isso, mas esse é o amparo do recesso projetivo. Com certeza tem amparo, não se desespere. É quando você realmente precisa resolver coisas intrafísicas. O ruim não é o recesso, é as consequências dele no holossoma. Mas vamos agora ver a pensata desse bloco, né? Uhum. Então, vamos pedir a professora Elisa para ler e comentar para a gente essa aqui. Não, só ler. Aí a gente vai para o intervalo e comenta já na volta. Então, tá bom. Então, vamos ler. Importa reconhecer o óbvio difícil. A paradireitologia foi criada a partir das carências impostas pelas loucuras das consciências no universo da criminologia. O primeiro princípio da paradireitologia é o respeito ao direito humano. Paradireitologia, Lexo de Orto Pensatas, página 1217. Pois e assim a professora Elisa inaugurou no programa. Vamos lá? Esse é o programa Conteúdos do Paradireito em sua versão, 24ª versão, gravada no Fórum da Paradireitologia no dia 9 de agosto, para exibição na rádio no dia 13 de agosto. E estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, a Marisa de Andrade, a Elisa Frota, a Graça Dantas e a Diana Viveiros, sobre o tema Universalismo e Dignidade Humana. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito. Estamos gravando esse programa hoje no dia 9 de agosto para exibição no dia 13 de agosto, direto do Fórum da Paradireitologia. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marisa de Andrade, com a Elisa Frota, com a Graça Dantas e com a Diana Viveiros para falar do tema Universalismo e Dignidade da Pessoa Humana. Vamos lá, Marisa, agora é com você. Agora é com a Elisa comentando a pensata que ela leu. Vamos lá. Essa pensata foi muito apropriada, Marisa, porque ela fala, né, da questão da criminologia
e do direito humano, né, como o primeiro princípio da paradireitologia. Porque, assim, a gente pensando em vir para cá, a gente pensou em trabalhar uma experiência de paradireito aplicado, que a gente teve dentro do Colégio Invisível da Paradireitologia, e é justamente dentro desse universo de educação, no universo da criminalidade. E aqui? Você não está aparecendo na câmera. Mais para cá? Aqui? Aqui? Pronto, então vamos lá. Então, aí a gente quer falar dessa experiência, assim, o Colégio Invisível da Paradireitologia recebeu um convite em 2017 para participar de um curso promovido pelo Ministério Público da Bahia, pelas promotorias, né, uma iniciativa para a educação da população no intuito de ajudar no combate à criminalidade e aos altos índices de violência na cidade de Itabuna. Então, o Ministério Público em Itabuna, através da promotora Cleide Ramos, ela criou esse curso, um curso voltado para um público que trabalha como assistente no processo de criminalidade. Então, são agentes públicos, agentes penitenciários, professores, guarda municipal, agentes do CREA, agentes do CRAS, de várias áreas da cidade, também de conselhos da sociedade, de participação da sociedade civil, de conselhos municipais de políticas públicas. Então, um público que lida diretamente com os efeitos, né, e o tratamento dessas questões. Então, dentro dessa abordagem, eles nos procuraram e perguntaram se era possível a gente ter uma aula dentro do módulo da cultura da paz. Então, existe um módulo, o módulo era exatamente cultura da paz, né, onde eles abordavam questões atuais sobre segurança pública, política de encarceramento e estratégias para a prevenção da violência e promoção da cultura da paz. Então, foi nesse momento de formas e estratégias de prevenção da violência e promoção de cultura da paz que lembraram de convidar para a direitologia. E aí a gente falou, né, a gente conversou, então o para-direito agora vai à rua. Para-direito não é para todos? Vamos à rua agora com o para-direito. Então, a proposta da aula, e nós demos essa aula através do Colégio Invisível da Paradireitologia, foi sobre equilíbrio energético. Então, nós levamos noções básicas, primeiro explicando o que era o para-direito numa linguagem simples, que eles pudessem entender, porque era o primeiro contato de todos ali com qualquer uma dessas ideias. E aí explicamos o que eram os colégios invisíveis, explicamos o que era o para-direito, né, e a conscienciologia de uma forma simplificada. E aí fomos falar de energia no dia a dia deles, no trabalho deles, como é que é o efeito, né, quais são as repercussões. Nós temos tido a preocupação aqui no programa, eu e a Madalena, de passar essa questão da cosmoética e do para-direito, as condutas para-direitológicas, elas são no dia a dia. No dia a dia, é tudo muito prático, é tudo né? muito prático, você apenas precisa se observar. Exatamente, né? Porque assim, a gente observar o dia a dia, porque a gente vai ver que toda hora acontece alguma interação que tem essa repercussão. Que você, né, pode porque manter a sua postura para-direitológica. Porque o para-direito está dentro das condutas cosmoéticas, né? Nós temos condutas o tempo todo, só que nem sempre são cosmoéticas. E aí a nossa observância vai levar a pensar o quê? Qual é a conduta mais adequada, né? Qual é o melhor papel? A questão da pensenidade, então nós trabalhamos da seguinte forma. Trabalhamos primeiro a questão das energias, então explicamos como é que elas funcionam, exemplos de desequilíbrio energético, exemplos de posturas de equilíbrio energético. Por exemplo, ser gentil com o outro. Qualquer pessoa que atende serviço público, qualquer um desses agentes que lá estava, eles são servidores públicos, na sua grande maioria. Ser gentil com o outro é um ato de dignidade? Ser gentil com o outro é um ato de equilíbrio energético? Porque se você não está bem, você não vai ser gentil. E quantas vezes nós já passamos por experiência de procurar um servidor público e ele está irritado, está cansado e não ser gentil? Imagine um servidor desse que lida com a criminalidade, com todo esse universo de difíceis repercussões. Porque eles assimilam, mas não desassimilam. Então, esse foi o ponto mais trabalhado nessa aula. Nós trabalhamos a questão de compreensão das energias para explicá-los, para explicar para eles o que é a assimilação simpática das energias e como se faz para desassimilar. Então, trabalhamos com eles, por exemplo, a questão da síndrome de burnout, do ponto de vista da conscienciologia. Inclusive, vários se identificaram, né?
Foi bem Síndrome do curioso. estrangeiro. Trabalhamos as questões, sim, né? Essa não chegamos a trabalhar, não ter oportunidade. Numa próxima edição, acho que é até um ponto bom, uma boa sugestão para a gente Síndrome do incluir. estrangeiro também seria interessante. Mas, assim, trabalhamos essas questões das energias e depois chegamos nos pensenes. Porque não tem como não trabalhar sem a unidade, né, Sim. básica da consciência, né? Ali a gente entender como é que funciona. Então, levamos exemplos bem didáticos dessa questão da pensenidade, para que eles entendessem. Fizemos dinâmica para a percepção dos pensenes. Utilizamos as personalidades do projeto Antologia Biografológica dentro do envelope fechado para fazer psicometria. E foi muito interessante, porque eles perceberam a pensenidade, o padrão da pensenidade dos biografados. Sério. A gente levou o Luiz Gama, mas a descrição, fiquei impressionada, era bem o holopensene dele. Então foi curioso, porque eles viram como é na prática você poder entender e perceber como é que você lê as energias dos ambientes, das pessoas que eles recebem, dos processos que chegam até eles. Né? Então, para eles foi assim, um descortinamento, né, naquele momento. E então, depois trabalhamos também a questão da qualificação dos pensenes, como qualificar os pensenes, né? E por último, trabalhamos a questão da maxifraternidade, né, do objetivo, que para chegar na cultura da paz, né, o caminho é a maxifraternidade. Então, foi uma oficina, assim, a gente chamou de oficina, né, porque teve essa parte prática, de explicação da psicometria, de trocas, das dinâmicas, né, ali, e eles, no final, trocaram muitas ideias, deram muitos exemplos e entenderam. Tanto que já participamos 2 vezes e já virou disciplina fixa do curso. Foi a última aula. Na segunda edição, na primeira edição, não foi a última aula. Na segunda edição, eles pediram para que encerrasse o curso com ela. Então, foi o encerramento do Ministério do MP Educa, e a próxima edição já está o Para Direito na rua. Você sabe que é estratégico, né? Porque tudo que termina assim muito bem, fica a impressão. Então, eles saem de lá com a impressão de que o curso foi muito bom. Isso é. E eles não podem reciclar, podem, o curso? Alguns reciclam. Tinha uma aluna mesmo reciclante na última aula, tinha uma aluna que estava reciclando. Não sei quais são os critérios, né, para essa reciclagem. E lá, você mora em Itabuna, né? Moro em Itabuna, na Bahia. E esse trabalho foi em Itabuna? Foi em Itabuna, na Bahia, através da 13ª Promotoria. O Aníbal, ele tem vontade de implantar um trabalho lá em Salvador, depois você... A gente troca lá com o Aníbal, sim. Agora, teve um outro fato que foi bem interessante, a Graça acabou de me lembrar aqui, que a gente levou também para doar a revista Estado Mundial. Nas 2 edições, nós doamos ao Ministério Público, a revista Estado Mundial, eles adoraram, né? Foi a foto, foi o momento da foto, a doação, veio a turma toda, assim, eram mais de 20, 30 pessoas, né? Na última tinham quase 30, na primeira tinha menos, acho que eram umas 20, e nós doamos a revista, eles ficaram super animados, e agora a revista já está circulando, então o Para Direito está lá, né, disponível. Eu acho que você que está nesse projeto, podia fazer um artigo, o Para Direito na Rua. Vamos lá, vamos fazer, já está isso aí. E contar essa experiência, né? Verbete, eu vejo mais como artigo mesmo, né? Ô Marilza, você sabe que a recomendação de trabalho vai voltar, né? Que ela vai falar, então, cadê o Para Direito na rádio? Agora, falar em Para Direito na Rua, acho que vocês estão na mesma linha, porque o Para Direito aqui na rádio é exatamente o Para Direito vai à rua. A gente tem um carinho muito especial, assim, pela rádio, é uma rádio AM, né? E a gente procura colocar as coisas o mais simples possível, e acho que a gente está conseguindo conseguir esse objetivo, né? De trazer mesmo para o grande público as ideias do Para Direito. E de vez em quando eu tenho andando aí pela cidade, eu tenho uns retornos de moradores da cidade que escutam a rádio e que ouviram o programa, aí ouvem novamente. Então, isso é muito gratificante, realmente. A gente sabe... Essa é uma ação de divulgação científica, se a gente for conversar do ponto de vista da ciência. Essa é uma ação de divulgação científica muito, muito, muito importante, que é quando você pega uma ciência, você, ao disponibilizar para uma população de maior alcance, como é o rádio, como é o instrumento do rádio, conceitos que elas possam acessar. Então, o trabalho que vocês fazem aqui na rádio é um trabalho de divulgação científica e tem muito valor. Com certeza. Não, e poder ouvir de novo, né? Isso é tão importante, porque a gente muitas vezes não entendeu bem da primeira vez, né?
vai atender de novo. Não, e sempre tem uma ampliação, né, do E os conteúdo. programas ficam gravados e são disponibilizados. Então, gente, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Além de ficar na rádio, no Facebook da rádio, fica no Facebook da Paradireitologia e fica no YouTube do Paradireito também, né? É interessante até comentar, por exemplo, a palestra de hoje de manhã do desembargador José Lourenço, né? José Laurindo, do desembargador José Laurindo, que foi excelente, né? E também vai ficar lá, né? Durante um período. Sim, vai ficar disponível no YouTube da Paradireitologia. Falar sobre a palestra dele foi muito boa. Bom, agora nós vamos pedir para a nossa querida Diana ler a Pensata e vai ficar para comentar no segundo bloco, tá, Vamos Diana? lá. A paradireitologia não pode ser excluída de nenhuma abordagem que atinja consciências e princípios conscienciais sob pena de se omitir, se enganar ou errar. Onde se desenvolve a interassistencialidade lúcida, há de atuar o paradireito. Muito bom. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito. Estamos aqui gravando no dia 9 de agosto no Fórum da Paradireitologia, para exibição no dia 13 de agosto. Estamos aqui eu, Maria Madalena, Marilza de Andrade, a Elisa Frota, a Graça Dantas e a Diana Viveiros, tratando o tema Universalismo e Dignidade da Pessoa Humana. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito. Estamos gravando esse programa no dia 9 de agosto, vamos exibi-lo no dia 13 de agosto, direto do Fórum da Paradireitologia, hoje com convidadas especiais. Estamos aqui com a Elisa Frota, de Itabuna, Bahia, Graça Dantas, de Brasília, e a Diana Viveiros, que às vezes está no Rio, às vezes está em Foz, às vezes está na Europa, a Marilza de Andrade e eu, Maria Madalena. Vamos lá, Marilza, vai com você. Diana, a Diana é a nossa terceira entrevistada que a gente está recebendo. Aliás, o programa está à disposição de qualquer uma das três que queiram vir novamente, né? Diana, eu gostaria que você comentasse a pensata que você leu. A pensata é uma pensata que nos chama a responsabilidade, né? Olha só o que ela coloca aqui. A paradireitologia não pode ser excluída de nenhuma abordagem
que atinja consciências e princípios conscienciais sob a penalidade de se omitir, enganar ou errar. Então, acredito que na medida em que a gente já tem essa responsabilidade, a gente já tem essa consciência em relação à paradireitologia, se a gente não implementa isso, se a gente não vivencia isso na prática, a gente incorre num erro aqui, que no caso seria no erro de omissão. E aí, junto disso tudo, vem a perspectiva da interassistência e da importância que é a gente estar lúcido nas atividades diárias que a gente vai desenvolvendo para poder participar o paradireito na prática, nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e na nossa existência como toda a manifestação, né, da consciência. E assim caminharmos para o universalismo. Exatamente. Eu tenho um conceito que foi desenvolvido agora esses dias, né, por causa do acoplamentário, o programa que a gente fez aqui, eu e o Marcelo Silva. Na verdade, quando terminou o programa com o Marcelo, nós falamos muito sobre... Era só nós dois, então foi um bate-bola muito legal, né? Ele gosta muito de falar, eu também, você já viu, né? Tempo 1, tempo 2. E o Marcelo está nos escutando agora. Pois é, né? ele está sabendo disso, porque eu já conversei com ele. Um alô para o Marcelo. Um alô para o Marcelo. Mas então... quando a gente já tinha terminado, me veio assim uma visão holográfica, né, uma paravisão holográfica, e que a informação que todos nós éramos universalistas. Porque a Terra, onde é que está a Terra? No universo, lá dentro da galáxia, né, rodando lá, toda saradona. Então, veja só. E isso cresceu dentro de mim realmente. Eu já dizia antigamente, eu dizia que era uma consciência livre, mas não tinha alcance do como o Valdo colocou na Conscienciologia, a consciência livre. Mas eu me achava livre realmente. E essa sensação de que você está com os pés no planeta, mas esse planeta está dentro de uma galáxia solta no universo, a nossa verdadeira casa é o universo. Sim. Então, eu fiz até uma pensata de ontem para hoje. Quer dizer, eu sou universalista e estou terráquea. Exatamente. Maravilhosa. Pois é, e agora nós queremos que você fale um pouco sobre o Estado mundial. Vamos lá. Achei muito interessante você começar com esse tema universalista, porque toda vez que eu preciso me apresentar para alguém, eu não sei dizer de onde eu sou. Eu tenho essa dificuldade, porque eu nasci em Porto Velho, fui para Manaus, depois vim para o Rio de Janeiro, morei um tempo em Niterói, meu pai mora em São Paulo, minha mãe mora em Foz, e daqui a um mês eu estou indo para Portugal. Então você vai para aquele movimento em Portugal? Estou indo para fazer o doutorado lá. Então a gente vai encontrar lá. Então eu me sinto muito universalista e eu me sinto meio sem raízes, até certo ponto, isso em determinado momento. A gente perde mesmo, essa raiz patriótica a gente perde, eu também me sinto. E essas raízes que eu sinto, no meu caso, são raízes que eu digo que são raízes aéreas, porque elas podem estar em qualquer lugar. Então, acho que eu consigo vivenciar isso na prática de uma forma, até certo ponto, de certa forma, desapegada, mas eu acho que trazendo isso para o âmbito do Estado Mundial é um pressuposto básico do Estado Mundial, que a gente pode considerar a questão do universalismo. E por que eu falo isso? Porque quando a gente traz essa perspectiva do Estado Mundial, a gente está falando principalmente das questões das fronteiras. Que a questão das fronteiras é uma questão extremamente... É um assunto que está extremamente em voga hoje em dia, que se a gente for pensar, que é inerente ao próprio conceito de Estado, inclusive, mas que é uma questão que ela nasce sob um pressuposto de proteção, principalmente de defesa nacional. Então, assim, no meu mestrado, por exemplo, eu estudei muito essa questão das fronteiras, da defesa nacional, mas eu sou uma entusiasta da integração entre os povos. Eu sou uma entusiasta dessas questões, então a minha dissertação ela foi um pouco nesse contrafluxo. Mas veja só, se existe o Estado Mundial, as fronteiras deixam de existir e não precisa mais dessa proteção, né? Exatamente. Os estados não precisam mais se proteger de quem? Exatamente. Se é um estado único. Os estados, na verdade, se a gente for pensar a política dos estados, porque, na verdade, as relações interestatais, elas são muito focadas na questão política, A gente tem o direito aí, como uma outra vertente, para poder ajudar nessa questão, mas, na verdade, se a gente for pensar na estrutura
mundial, ela é muito mais relacionada a poder. Quando a gente pensa em política, a gente pensa em poder, né? Então, dentro da área de ciência política, quando a gente pensa nessa perspectiva estatal, a gente pensa sobre poder. Não tem como você não pensar sobre isso. Então, o que acontece? Os estados, na verdade, eles têm uma tendência grande a querer pensar na autodefesa, na sobrevivência estatal. E qual é a tendência básica quando você pensa em sobrevivência estatal? É o armamento, né? Então, existem muitos, principalmente governantes, né? E a própria teoria das relações internacionais em determinados momentos explica um pouco isso, teoria realista especificamente, né? Que ela vai trazer essa tendência grande de que os estados, de fato, eles se armam em prol da sua autodefesa, né? E quando a gente pensa em Estado mundial, a gente vai nesse contrafluxo. Pois Entendeu? aí você entra num poderio econômico, vai com contrafluxo, é contra um poderio econômico, que é a indústria bélica. A indústria bélica, a economia então mundial. O negócio aí fica meio, e a gente, vai demorar. Isso. E assim, eu trabalho nas minhas pesquisas com temas sensíveis, né? Então assim, eu escrevi um livro com uma pesquisadora, que é a professora Viviane Passo Gomes, que foi lançado aqui em Foz, mas foi lançado lá na Europa, e a gente fala sobre migrações ambientais. E existe esse movimento de migração, é um movimento que está sendo contido muito fortemente nos discursos políticos de hoje em dia. Se você for avaliar, por exemplo, a tendência hoje em dia está muito mais de construir muros do que de quebrá-los, se a gente for pensar nessa perspectiva, ou de construir pontes. Por exemplo, né? Existe essa tendência de determinados governos que estão trazendo isso muito em voga. São pseudos muros, né? Porque as sanções econômicas, por exemplo, entre as nações, acaba criando um muro no relacionamento das nações. E as migrações ambientais, elas não são somente derivadas de fatores climáticos, né? Não. Eu acho que isso é uma coisa que você pode até explicitar mais. As migrações ambientais, na verdade, a gente vai ver a questão das mudanças climáticas, elas vão acentuar de forma muito intensa isso, e existe um debate muito forte dentro dessa perspectiva de proteção jurídica dos migrantes ambientais, que é justamente na perspectiva da questão antropocêntrica, até que ponto o ser humano efetivamente tem ou não responsabilidade na questão ambiental e quanto isso está influenciando, né, de fato essa questão dessas migrações. O que acontece é o seguinte, isso não pode ser utilizado como uma forma, como um mecanismo de você evitar a proteção jurídica dessas pessoas. Porque quando você passa, por exemplo, por uma situação de degradação ambiental, por um desastre ambiental, mais especificamente, furacão, um tufão. Como houve aqui lá as quedas das barragens, né? Sim, também. A gente não pode, por exemplo, pensar nisso sobre uma perspectiva de que foi causado pelo homem, foi uma questão das mudanças climáticas, o que foi? Então quer dizer que essa pessoa só vai ter proteção jurídica efetiva se foi sob esse conceito ou não? Se há uma vulnerabilidade econômica ou não? Se existe realmente condições para aquilo, para a pessoa efetivamente migrar ou não. Então, a gente considera um conceito de proteção jurídica para o migrante ambiental um conceito mais amplo, que envolve isso, envolve inclusive se ele tem vulnerabilidade econômica ou não, envolve inclusive se ele tem efetivamente, foi vítima de uma degradação lenta, como é o caso das ilhas, né, aquelas ilhas do Pacífico principalmente, que estão com tendência grande a assumirem, ou se foi vítima efetivamente de um desastre. Então, a gente trabalha com um conceito amplo. E esse conceito, quando a gente traz uma perspectiva de solucionástica dentro do livro, a gente vai trabalhar justamente sobre a perspectiva de que não importa. É um ser humano, a gente trabalha com essa questão do humanitarismo, né, como a gente chama de senso, o senso de humanitarismo também, né, no livro a gente traz essa terminologia, para dizer que o ser humano, ele está em primeiro lugar em relação a isso. Uma pergunta. Temos aqui uma pergunta da Márcia Ram, falando lá direto do Fórum da Paradireitologia. O pessoal do Fórum pode perguntar para a gente tanto pelo WhatsApp da RCI, quanto pelo Zoom também, tá? Então, a Márcia Ram está perguntando aqui, quanto à responsabilidade ambiental, esse determinismo geográfico complexifica a nossa cidadania cósmica? Caramba, obrigada, Márcia, pela... Pode repetir, deixa eu ver aqui. Quanto à responsabilidade ambiental, esse determinismo complexifica nossas... Eu acho que complexifica. Complexifica, sim, a nossa cidadania cósmica, porque, eventualmente, se você quer ir para um lugar que está
impossibilitado por conta de catástrofes ambientais, você está, de certa forma, limitado. Não sei se foi isso que você me perguntou, mas eu entendi isso da sua pergunta. Qualquer coisa depois você manda algum esclarecimento. Mas eu entendo que complexifica sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estudo muito a questão das operações de paz e ações humanitárias. Esse é meu tema de pesquisa por excelência na SOCIM. Né? Quando eu trago para a parte da Conscienciologia, eu estudo muito para a diplomacia. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na quantidade de desastres ambientais e na vontade que eu tenho, por exemplo, de trabalhar com esses temas, colocando a minha segurança em risco de ir para algum lugar desse que está vulnerável a essas situações, eu fico ressabiada e com o pé atrás. Eu fico pensando nas minhas limitações e na importância do trabalho que eu tenho que realizar e até que ponto eu posso efetivamente chegar a exercer um trabalho in loco. Né? Eu soube agora, né, de fonte fidedigna, que está havendo, se ainda não resolveram a situação, ou começou a haver logo nesse problema de Brumadinho, lá em Belo Horizonte, um esforço muito grande dos órgãos governamentais para dizer que a barragem aconteceu. Foi um processo da natureza, para eximir a Vale de responsabilidade, sabe? Então, isso é uma afronta à dignidade humana, né? Sim, é uma afronta a todos nós. A todos nós, né? E a questão da segurança, principalmente, a segurança do ser humano. Né? Então, pois é, isso que eu estava percebendo na sua fala, porque independente eu entendi assim, independente do responsável civil por aquela obra, aquela situação, seja o Estado, seja uma empresa, seja um particular, né? Se existe uma população ao redor daquele ponto nevrálgico onde possa acontecer algum problema maior, é de responsabilidade dele, sim, quer que seja o Estado, da empresa, não vai acusar o quê? Quem morou ali perto, por que foi morar ali perto? Né? Porque não teve condições, porque o Estado não teve condições. Inclusive, no aspecto das barragens, tem uma complexidade alta em relação a responsabilidades, porque você tem povos autóctones, você tem populações indígenas que já estavam lá antes e a barragem entrou lá, muitas vezes desalojando, expulsando, é o que eu chamo da expulsão democrática, porque vai botando as coisas ali e daqui a pouco vai empurrando. Então, isso complexifica muito mais do ponto de vista de holocarma, de holocarma das nações, de holocarma das cidades. Por quê? Porque isso dá uma condição muito clara do que é que existia antes, do que é que foi imputado àquelas populações e o que é que fizeram com elas. Então, não dá para você ficar pensando, não, mas por que então esse povo veio morar aqui perto? Podia não ter vindo morar aqui perto, não é assim. Sim, muitas vezes ele já Nós temos uma pergunta aí agora. Marcelo Silva está perguntando direto lá do fórum. De que maneira vocês compreendem que o paradireito contribui para a expansão do universalismo no dia a dia das pessoas? Bom de apresentar, que aí eu deixo para vocês responder. Alguém quer responder? Eu acho que na medida que a pessoa começa a ganhar lucidez, né, de que de que existe mais do que o intrafísico, de que existe uma multidimensionalidade, de que ela começa a reconhecer a pensenidade, a gente começa do básico, que ela começa a reconhecer as coisas mínimas, ela começa a repensar suas ações, repensar suas condutas, e a partir disso perceber que ela é apenas um pontinho num grande universo, tanto intra como extrafísico, e que suas ações têm repercussões, não só agora, né, mas de uma forma muito mais ampla, e aos poucos ela vai adquirindo, dentro desse contexto, a noção do universalismo, que eu acho que o universalismo não vem pronto, são inúmeras práticas. Por exemplo, uma das formas de alcançar o liberalismo é conseguir superar a arrogância. Dentro dos poderes aí, né? Você falou dos poderes, a gente está falando aqui do ser humano, da dignidade. A arrogância é um dos maiores problemas que a gente tem no trato com o ser humano. E é um dos grandes impeditivos para alcançar o universalismo. Então, se você tem acesso a uma conduta cosmoética, entender o como cuidar do outro, o como abrigar o outro, que é com respeito às singularidades, com tratar o outro de igual para igual,
a sua responsabilidade com o outro, né? Exatamente. Antes de mais nada, Então, né? tratar o outro o mínimo, né? O mínimo, tratar o outro como igual. Então, O Martin Buber, que era um filósofo, ele dizia uma coisa que era muito interessante. Ele falava do movimento dialógico. É de você se debruçar para poder entender o outro. Sim. Então, você chega perto do outro e você quer entender, quer compreender. se debruçar quer dizer ficar no nível do outro. Se colocar diante. Identificar o nível evolutivo dele e se igualar. E esse processo dialógico de você conversar mas compreendendo, ele é fundamental, não só para os iguais, para os pares, mas para os diferentes. Agora, a questão da arrogância, ela me chama muita atenção, porque a arrogância com os outros é difícil, é muito difícil. E a arrogância com conhecimento, né? Esse sim, porque você pega o conhecimento e é arrogante com ele. Quer dizer, você desqualifica, inclusive, o que você produziu. É um movimento totalmente assim, meio Você já viu isso em algum lugar? Em vários lugares. Mas não é? Né? Você produz um conhecimento, aquilo é fruto do seu debruçar, da sua prática, e você é arrogante com ele, né? Então, acho que o universalismo no dia a dia vai para a gente dar uma olhadinha nisso também, né? Da gente, quanto que a gente faz, quanto que a gente modula as nossas posturas em relação ao conhecimento, aos outros, né? As nossas próprias ações, né? Olhar para si, né? Exatamente. Eu queria comentar uma coisa em relação a isso que você falou, que é a minha experiência no meu mestrado, né? Eu fiz um mestrado que é sui generis, é um mestrado civil-militar, que eu fiz na UF. Na minha turma, nós tínhamos 7 militares, éramos 16 alunos, 2 mulheres apenas. E é um mestrado que é em estudos estratégicos, são estudos militares, né? A gente estuda defesa, segurança internacional. Eu quis puxar um braço de diálogo, né? Então, assim, quando eu me percebi dentro de uma situação como essa, eu estava lá para estudar o belicismo. A minha intenção era essa, né? Mas foi um exercício diário de paradiplomacia, porque o pensamento é muito diferente. É óbvio que depois de um tempo a gente começa a entender de onde vem esse pensamento, por que ele vem esse pensamento, por que efetivamente os militares pensam de uma forma mais bélica, eles efetivamente são treinados para a guerra. É uma fórmula pensênica, né? Exatamente, para o uso da força, né? Estão treinados para matar. E aí, quando eu estava nesse mestrado, a minha preocupação sempre foi estabelecer uma relação diplomática e paradiplomática no lugar onde eu estava vivenciando essa experiência, porque eu já sabia que era um desafio, e realmente foi um desafio muito grande, por conta de várias questões envolvidas, questões de machismo muito forte, questões de bélicas muito fortes, pelo pensamento que é muito divergente, por exemplo, de armamento, né? E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com a paz, não à toa estava nesse mestrado trabalhando o tema para fazer o contraponto, e eu queria isso para fazer. Mas você não consegue dialogar. Você não consegue estudar a paz se não estudar o belicismo primeiro. E em determinado momento desse mestrado, essa experiência foi muito rica e foi, acho que, uma das mais ricas da minha vida até agora em termos de conhecimento do outro lado, sabe? Eu me vi dentro de um navio de guerra. Entendeu? Então, se fosse teve uma retro. Exatamente. Não, eu vi me vi de fato. Eu fui visitar na prática. Ela entrou no navio de guerra. Eu fui nesse ambiente. Exatamente. Aí E eu fui fundo nessas pesquisas, assim, sabe? Por quê? Porque eu tenho conexão com esses temas e eu busco um ponto de diálogo, que é o ponto que eu vejo onde a gente tem maior diálogo com o grupo dos militares e que realmente é um ponto que eu vejo como uma possibilidade de transformação, que é justamente pelas operações de paz, né? Que é um ponto que a gente ainda vê as operações de paz, e a ONU vê muito isso ainda, né? Mas se você vê uma operação de paz, a estrutura dela é cada vez mais como uma operação de guerra, com tanques, com drones e por aí vai. Óbvio que isso, dentro da perspectiva que a gente estuda, às vezes realmente é necessário você usar a força, né? Mas... Pode falar, desculpa. Não, desculpa aí. É que me veio uma reportagem, já tem algum tempo, as tropas da paz entrando num território, né? Tudo de tanque, né? As tropas num tanque, todo o armamento bélico entrando na cidade para proteger, para a paz, né? Então a paz é violenta? Como é que ficaria isso, né? É uma coisa que a gente tinha que pesquisar. Qual o conceito de paz aí das autoridades, né? Isso é uma questão complicada de debater. Inclusive, eu e a professora Márcia Ram convidamos a Diana Viveiros para dar uma aula no nosso MBA de gestão de conflitos, e ela levou essa temática da pacificação dos conflitos interestados, né?
E aí, no final, ela falando sobre o uso da força nas operações de paz, as alunas fizeram uma analogia com o uso da palmada na criação dos filhos. E foi muito bacana porque, a partir disso, desenvolveu um monte de reciclagem nas pessoas que estavam presentes, que perceberam que, embora elas tenham aprendido que a palmada era necessária para educar, elas ali estavam tendo uma nova perspectiva disso e se questionando, será? Trouxeram para o seu dia a dia, para o seu Exatamente. laboratório pessoal. Né? Exatamente. O módulo que eu estava ministrando nessa aula era sobre globalização e integração mundial, e eu trouxe um pouco da minha perspectiva de vivência pesquisística do dia a dia na SOCIM, que é justamente essa questão, né, do uso da força, né? Eu sou pesquisadora da Rebra Paz, que é a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz lá no Rio, então eu tive a oportunidade de ir também para alguns cursos no Centro de Treinamento, no Secopab, que é o Centro de Treinamento das Nações Unidas aqui no Brasil, né? E lá a gente estuda, obviamente, o uso da força em operações de paz, até que ponto realmente isso deve ser autorizado, até que ponto o uso da força pode efetivamente ser usado para proteger os civis, quem são os civis na prática, né? Porque quando você está numa situação de conflito, como é que você vai distinguir quem é combatente ou não, se a família do combatente é um civil ou não, quem efetivamente precisa morrer ali naquela situação que está sendo uma ameaça. Então tem todo um debate sobre essa questão, que é um debate que é das Nações Unidas, é um debate muito complexo, né? Então eu estudo um pouco disso no meu dia a dia, né? Que é o meu tema de pesquisa, além de integrar também a parte que eu gosto muito, que é a questão da integração regional, né? Que eu também acho que é um dos pilares básicos para a questão do Estado Mundial. Sim, vai começar regionalismo mesmo, para depois crescer até chegar a um Estado mundial. Temos uma pergunta ali da plateia. Pode falar. Eu queria saber assim, como é que vocês visualizam, porque quando eu penso em para-direito, para mim, geralmente são assuntos complexos, assim, de eu absorver, e que eu acho super interessante, mas que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, né? De trazer, assim, mais essa correlação do para-direito com reciclagens pessoais, assim, como é que vocês visualizam que a gente pode fazer esse balanço, por exemplo, quando a gente fala de Estado mundial, né, eu visualizei que em algum nível vocês trouxeram isso também para as reciclagens, né, que para o direito também tem muita relação com isso. Como é que vocês visualizam que é possível a gente fazer isso no dia a dia? Por isso a gente tem o conteúdo do para-direito, né, que é justamente mostrar que todo o conteúdo da conscienciologia está atrelado de alguma forma ao para-direito, que nós podemos fazer uma leitura para-direitológica de todos os conteúdos do professor Valdo, e que tudo no final se aplica no nosso pensene, né, começa no pensamento, no sentimento e na energia. Então a gente vai aplicando as nossas relações no dia a dia. Fala aí, Marilza. A questão das condutas justas, íntegras e retas, né, que é isto do para-direito, né, da definição do conteúdo do para-direito. É algo que você vai analisar a cada dia, né, dentro dos seus pensenes. Então, assim, para você, no seu dia a dia, como é que eu aplico para-direito na minha reciclagem? Vou começar com um ponto. Qual o seu nível de ortopensenidade? Você ainda pensa mal dos outros? Você ainda reclama muito de coisas desnecessárias? Qual o seu nível de antagonismo? Então, a ortopensenidade, a gente fala de poluição, por exemplo, no direito de poluição ambiental, a falta da ortopensenidade, ela é uma poluição paraambiental, ambiental e paraambiental, porque os pensenes carregam, né, a ação, carregam energia, você está deixando aquilo ali. Isso está no seu dia a dia. Então, a pensenidade é a essência do para-direito. O processo de... Como é seu nome? Niádva. Niádva? Então, Niádva, o processo de compreensão do para-direito, para mim, ele é muito atrelado, ele está muito próximo da forma como eu compreendo o mundo. Nesse mundo tem muita coisa, tem gente, tem animal, tem contextos, tem políticas, tem paz, tem guerra. Então, a forma como eu compreendo o mundo, o que eu aplico nessa compreensão está muito relacionado com o para-direito. Então, como a professora Elisa falou do pensamento de você ter uma postura justa, íntegra e reta, eu tenho que prestar muita atenção na forma como eu me manifesto. E lembrar, o para-direito, ele é para todos. Ele não é só para mim, ele é para todo mundo. Então, eu não posso achar que o para-direito é só para quem fez curso intermissivo, ou o para-direito é só para quem conhece a conscienciologia. Não, ele é para todos. Ele serve para todos. Se ele serve para todos, significa que a minha interação com o mundo, eu tenho que observar.
eu tenho que prestar atenção. E com os princípios conscienciais também. Com a natureza, né? Quando a gente fala de meio ambiente, então, o meio ambiente não é só planta, não é só fauna e flora que a gente aprende no fundamental, não. Tem gente envolvido, né? Tem holopensentes envolvidos. Então, assim, é muito interessante para mim o exercício do Paradireito nesse sentido. Esse movimento de fazer, de apresentar essas credenciais quando eu chego, esse é um exercício do Paradireito. Tem uma prática que é bem antiga minha, que eu devia ter uns 15 ou 16 anos, eu agora estou com 54, que é assim, quando eu conhecia alguém, eu pensava assim, mas quem será essa pessoa? Né? Eu ficava tão curiosa, porque eu achava tão interessante que de uma pessoa saísse tanta coisa. Então, mas quem será essa pessoa? Então, aquele ditado de que você não sabe com quem você está falando, você não sabe mesmo com quem você está falando. Entendeu? Nunca. Isso é básico. Então, quando eu aplico para direito, eu estou dizendo assim, olha, eu respeito toda e qualquer manifestação sua, mesmo as que eu não concordo. Né? Então, nós fizemos, a Semana do Paradireito começou com a Complementário, que é um curso de 2 dias de experimento, que você deve conhecer, os nossos ouvintes, se não conhecem, aproveitem, visitem o CAEC, se informem, é um curso interessante. Para mim, o professor Marcelo era o professor desse curso, e ele colocou uma série de categorias para a gente pensar sobre elas, e uma delas era estruturante. Quando eu pensei, sabe foi que eu pensei? Assim, que o que veio bem forte para mim, compreender o mundo e tudo que nele se move. Tudo. Então, o ar se move, a água se move, os animais se movem, as plantas se movem. Nós temos os rios voadores lá da região de vocês. Você também é do norte? Da região de vocês. Então, da região de vocês, nós temos os rios voadores, né? Que é a Amazônia. Eu trabalho naquela região. A gente conhece muita coisa dali. Então, tudo que se move. Então, tudo que se move significa, existe princípios que se movem. E se o para-direito é para todos, é também para esses princípios. Então, aplicar no dia a dia com coisas muito simples, desde a ortopensenidade, desde a forma como você se relaciona com a formiga, como você se relaciona com o porteiro, que você faz, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, tudo isso é fundamental. E aí a gente tem que pensar nisso, todo dia e toda hora. Sabe? Não pode dizer assim, não, agora, né, põe os óculos, sou para-direitóloga, tira os óculos, não funciona assim. Eu acho que o para-direito, depois que você começa a estudar, entende, ele passa a ser uma segunda natureza sua, sabe? Você até não se vê agindo de outra forma e aquilo se torna um processo natural. Você abrir mão do seu direito, você deixar o outro passar na frente, quando, sabe, o cara vem para te esbarrar, você se afasta e dá uma livre passagem para ele, ele nem tchum para você, não importa, aquilo não vale nem... Você nem registra. E o para-direito passa a ser, sim, uma segunda natureza, porque ele amplia a visão. Você começa a olhar com outros olhos, com outra lupa, a vida de uma forma geral. Eu ia comentar o seguinte, que nesse exato momento, a nossa casa é o nosso planeta, a princípio. Né? E eu, dentro do livro que a gente trouxe, a Viviane, a gente trouxe um senso que a gente chama de senso de responsabilidade compartilhada, que é a responsabilidade de todos, que é a responsabilidade de todos nós de cuidarmos do planeta, mas especificamente, né, na questão do menos doente ajuda o mais doente. Isso é uma questão que a gente conseguiu, por exemplo, trazer nessa perspectiva de necessidade de proteção do migrante ambiental, mas é uma questão que a gente pode usar no dia a dia, nas nossas interações, em todo o momento das nossas manifestações, entendeu? Então, esse princípio do menos doente ajuda o mais doente, eu acho que ele já é uma forma de a gente expressar também na nossa vivência, no nosso dia a dia, a questão do para-direito. Isso. Agora estamos encerrando. Qual o nome do livro? Legal Protection for Environmental Migrants, Current Challenges and Ways Forward, foi publicado em inglês, traduzindo proteção jurídica dos migrantes ambientais, desafios atuais e caminhos futuros. E tem possibilidade de publicação em português? Por enquanto, não, mas a gente está pensando nessa possibilidade, sim.
Vamos encerrando aqui. Vamos interagir com o pessoal do fórum. Vocês podem vir dar um tchauzinho para eles? A gente tirar uma foto? Pediram para tirar uma foto. Mas alguém quer falar alguma coisa também? Não, eu quero agradecer, né, a todos vocês que ajudaram a gente a compor esse programa de hoje, que foi muito esperado, né? E eu espero que os nossos ouvintes de terça-feira, os nossos assistentes, gostem da surpresa dos convidados, das convidadas, que foi um prazer muito grande estar com vocês. Meu muito, muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. Obrigada Assim, pelo foi um imenso prazer e muito gostoso estar aqui. Sim, sim. Foi Muito divertido, bom. a conversa da boa. galera. Muito bom. Muito obrigada. Um tchau aí para todo mundo. Pessoal, agradecemos a participação de todos, aos ouvintes, aos participantes do Fórum da Paradireitologia, nossa plateia, nossa paraplateia, nossos ouvintes de terça-feira. E acompanhe, então, todo o nosso conteúdo nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado no vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá. E o nosso agradecimento ao Davi. Ao Davi, que proporcionou... Estava ali na técnica de som e ajudando. E ao Renato, que está transmitindo lá no fórum. Isso. Venham, venham. Muito obrigada. Pode encerrar. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio.